Se você quer investir por conta própria, de forma independente, você precisa pelo menos saber o básico de contabilidade. Não se assusta, a palavra contabilidade pode assustar algumas pessoas, mas o que eu vou te apresentar aqui é o básico, é uma coisa fácil, não é tão difícil assim quando você está pensando. É a contabilidade para os investidores, o que nós precisamos saber. Se você quer analisar uma empresa por conta própria, fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender uma parte dela. Vamos lá, esse vídeo vai ser um pouco mais técnico, só que objetivo e claro. As demonstrações financeiras, elas servem basicamente para as pessoas da empresa tomarem melhores decisões quanto aos investimentos delas, em cada período. As empresas distribuem de forma trimestral, de 3 em 3 meses, elas mostram os resultados publicamente. Existem 3 tipos importantes para nós investidores quando vamos analisar uma empresa, na parte de contabilidade. Como eu disse, você vai entender pelo menos uma parte dela. Eu vou separar essa minissérie de explicações em 4 vídeos. Os 3 primeiros vão ser sobre as demonstrações financeiras. O primeiro é esse aqui, sobre a DRE, demonstração do resultado de exercício. O segundo vai ser sobre a BP, o balanço patrimonial. O terceiro sobre a DFC, que é a demonstração do fluxo de caixa. E o quarto é como analisar uma empresa usando uma análise fundamentalista, como a contabilidade pode influenciar na nossa análise. Já que introduzimos sobre a demonstração financeira, vamos para a primeira, a DRE. DRE é a demonstração do resultado do exercício. Ela permite a gente identificar os resultados da empresa em um determinado período, mostrando se teve lucro ou prejuízo. Acredito eu que aí é onde tem uma das partes mais importantes para a gente conseguir ter uma noção do como é que está andando a empresa. O lucro líquido, que é uma das coisas mais importantes para os investidores de longo prazo. A DRE, ela é mostrada da forma vertical, começando pela receita, terminando lá no lucro líquido. Não é tão difícil como você está pensando, confia. Vamos lá, começando pela receita. A receita bruta. A receita bruta, ela é literalmente tudo que a empresa vendeu, tanto de serviços, tanto de produtos, sem descontar nada. O bruto mesmo, quando você desconta os impostos pagos, os descontos dados e as devoluções, as vendas que foram canceladas, você chega na receita líquida. A receita líquida, ela é importante para a gente saber como que está de fato andando essas receitas, as vendas, como é que está andando as vendas, quanto ela está faturando com isso. Quanto maior a receita, melhor, porque ela vai estar vendendo mais. Beleza, entendemos a receita líquida. Agora a gente desconta o CPV, que é o custo dos produtos vendidos, de forma única, por unidade, por cada produto. O nome é autoexplicativo, é o custo dos produtos que foram vendidos, os custos diretos do produto. Eu posso dar um exemplo da Renner. Todas as roupas que ela vendeu teve um custo. Ela vendeu gerando uma receita e tendo um custo da matéria-prima feita pelaquela roupa. Ela gerou uma receita vendendo as roupas, mas teve um custo a pagar. Pode ser o custo da matéria-prima que usou para fabricar aquele produto, alguma máquina ou mão de obra que foram produzidas. Subtraindo o CPV pela receita líquida, a gente chega no lucro bruto. Então foi esse aí que tu tinha falado que é mais importante para o investidor? Não. Ainda não é o lucro líquido, mas a gente vai chegar lá. O lucro bruto é o resultado da receita líquida menos o CPV. É o lucro depois de pagar todas as fábricas que produziram aquele produto. Ele em si não vai nos ajudar muito, mas a gente pode calcular a margem de lucro bruto dela, nos informando a natureza econômica da empresa. Margem de lucro bruto é igual ao lucro bruto dividido pela receita total. As melhores empresas para o longo prazo são aquelas que conseguem aumentar a sua receita e seu lucro constantemente mais do que as outras. Legal, agora a gente pega esse lucro bruto e diminui pelo VGA, que é Vendas Gerais e Administrativas. São as comissões, o salário das pessoas que vendem, salário da gerência, o gasto com marketing, viagem, frete, transporte, a remuneração do pessoal em si, funcionários e diretores, o aluguel do imóvel que ela tá, a conta de luz, enfim. É interessante a gente observar se a receita está crescendo constantemente e a despesa VGA estão diminuindo ou permanecendo o mesmo ou aumentando um pouquinho, porque pode nos dizer que essa empresa está conseguindo fazer mais com a mesma quantidade, ou com um pouco menos, ou com um pouquinho mais, mas o importante é ela fazer mais. Se ela conseguir fazer mais com menos, isso é excelente. Descontando as despesas VGA do lucro bruto, chegamos ao que chamamos de EBITDA. O EBITDA é o lucro antes dos impostos, das taxas, da depreciação e da amortização. Se quiser chamar por outro nome, pode chamar também de lagida. Dá para encontrar assim também em português. É literalmente em português, é o lucro antes dos juros, dos impostos, da depreciação e da amortização. Esse é o lucro operacional da empresa, o resultado total do business que ela atua. É o que sobrou depois de pagar tudo que foi vendido e a remuneração. Ela é muito importante para nossa análise. É legal a gente destacar aqui, que é interessante saber, a margem EBITDA, o quantos por cento o EBITDA representa da receita. Descontando a depreciação e a amortização, a gente chega no EBIT. Mas primeiro, vamos entender um pouquinho mais sobre a amortização e a depreciação. A depreciação é toda vez que você gera uma depreciação em um ativo real. Por exemplo, um carro. Um carro ele vai se depreciando com o tempo. Ele vai perdendo o seu valor conforme o uso. Acontece a mesma coisa também com
imóveis do escritório, eles possuem uma vida útil. Já a amortização ela é bem parecida, só que com ativos intangíveis, que você não pode tocar. Por exemplo, um software ou um direito autoral. Esses ativos eles devem ser amortizados com o tempo. Então, subtraindo esses dois pelo EBITDA, a gente chega no EBIT, que é o lucro antes dos impostos e das taxas, também conhecido como LAGIR, literalmente lucro antes dos juros e dos impostos. Ele é basicamente a mesma coisa que o EBITDA, só que com um valor mais real, pois estará descontando a depreciação e a amortização. Quanto maior o EBITDA ou EBIT, é melhor, pois estará gerando mais lucro operacional para a empresa. É o lucro que teve que passar por todas aquelas despesas das vendas, remuneração do pessoal, mas a gente está chegando na melhor parte agora. Subtraindo as receitas financeiras, que é o rendimento do caixa da empresa, e as despesas financeiras, que são os juros que elas têm que pagar da dívida, dessa vez é a remuneração de capital de terceiros, nós chegamos ao LAIR, lucro antes dos impostos. E subtraindo os impostos, a gente finalmente chega no mais importante, no lucro líquido. O lucro líquido, eu diria que é o mais importante para os investidores e para empresas em geral. O lucro líquido, de fato, é tudo aquilo que sobra da receita. É a última linha do DRE. Então a gente começa pela receita, diminui tudo aquilo até chegar no lucro líquido. Se ela tiver um lucro líquido negativo, é porque ela está tendo prejuízo. Se ela tiver lucro líquido positivo constantemente, aí, meu amigo, é só abraço. A empresa ela tem duas escolhas para fazer com esse lucro líquido. Ela pode pegar esse lucro e distribuir para seus acionistas em forma de dividendos, ou ela pode reter esse lucro para poder reinvestir nela mesma para continuar crescendo. Empresas vencedoras no longo prazo, elas devem possuir um crescimento constante no lucro líquido. Essa foi a parte da DRE resumida, demonstração do resultado do exercício. A gente consegue ver uma DRE de uma empresa na prática, apenas digitando o ticker da empresa e escrevendo RI. RI é o relacionamento com o investidor. Então ela mostra literalmente tudo que você precisa saber da empresa. Por exemplo, vamos ver o RI da VEG. Você digita VEG RI, clica no primeiro link, vai ter um monte de coisa para você ver, mas como a gente quer a DRE, a gente vai em informações financeiras, central de resultados, e depois é só baixar o release de resultados dela. Pode ser do último trimestre, do trimestre anterior. Você também pode pesquisar em sites como o Status Invest, que é o que eu mais gosto e acho mais fácil de ver e entender. É tudo organizadinho lá, eu acho bem legal mesmo. É óbvio que eles não estão patrocinando isso, mas eu falo porque eu gosto. Enfim, é óbvio que eu não mostrei a contabilidade inteira, como é que funciona a contabilidade de uma empresa, mas eu te passei aqui o básico e o importante para você conseguir investir e entender as principais partes dela. O próximo vídeo dessa minissérie vai ser sobre o balanço patrimonial. Te espero lá. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, comenta o que achou, porque esse vídeo aqui foi realmente importante, foi realmente mais técnico. Quero ver se vocês entenderam de fato sobre esse conteúdo. Se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho, compartilha para mais pessoas que acham que têm esse interesse e seja independente. Valeu!